Bom, então como é que a gente pode explicar todas essas características observadas no Sol, né, na atividade solar? Tanto na questão da presença, da existência de manchas solares, quanto também dessas características, ou seja, delas aparecerem em grupos, delas terem polaridades invertidas, da polaridade se inverter, né, quando o ciclo se inverte. O primeiro modelo que foi desenvolvido para tentar explicar o que estava acontecendo é chamado de modelo dínamo-magnético, de Babcock, de 1960. Tá? Nesse modelo, nós temos um campo magnético, o Sol, ele, obviamente, por ser um plasma, né, e ter cargas elétricas em movimento, o movimento dessas cargas elétricas gera um campo magnético. Mais precisamente, o campo magnético solar de larga escala, né, o que vai de polo até o outro polo, chamado de campo magnético poloidal, ele é formado no interior do Sol, nessa profundidade aqui, entre a zona convectiva, entre as células convectivas e a parte mais central do Sol. Tá? Então, nessa região, a parte central, ela se comporta quase como um corpo rígido. Tá? A rotação dessa região central do Sol, ela tem um período, reparem, menor do que melhor dizendo, maior, né, do que as regiões mais próximas à superfície. Tá? Então, há um descasamento na rotação também em função da profundidade do Sol, em função do raio do Sol. Nós já vimos que há um descasamento, a rotação diferencial do Sol, ela é uma rotação em função da latitude do Sol, né? Os polos giram mais lentos do que o próximo ao Equador. Mas também há uma rotação diferencial em função do raio solar. Tá? O centro do Sol até um determinado valor de raio, ele gira a uma determinada velocidade. Aqui a gente pode considerar uns 30 dias, mais ou menos, o período de rotação dessa parte central. Tá? Mas quando você chega na região das células convectivas, em que o plasma ele começa a subir por conta da convecção, a rotação ela é mais rápida, né? Tanto é que o período de rotação se aproxima dos 25 dias. Bem na superfície, essa rotação tem um período de 25 dias. Mas é justamente nesse cisalhamento aqui, nessa região chamada de tacoclina, é que o campo magnético em larga escala do Sol, chamado de campo poloidal, ele é gerado. Tá? Aqui então mostra esse campo poloidal sendo formado mais ou menos aqui no interior do Sol. Então, ele pega de polo a polo do Sol e é relativamente estável. Por conta da rotação diferencial, do Sol, esse campo magnético ele começa a ser distorcido na direção leste-oeste, como a gente pode ver aqui nesse esquema. Né? Então, lembrem-se que o Equador ele gira mais rapidamente do que altas latitudes. Então, como há uma interação muito forte entre o plasma e as linhas do campo magnético, da mesma forma que um campo magnético ele altera o movimento dos íons, tá? De um plasma também pode afetar a configuração do campo magnético. Então a gente tem uma interação aí dinâmica entre campos magnéticos e plasmas altamente ionizados, ok? Bom, então a combinação da rotação diferencial na superfície do Sol com a convecção, lembrando que a convecção é um movimento de baixo para cima, né? Do plasma. Então essas células convectivas elas vão carregar essas linhas do campo magnético também para a superfície do Sol. E a combinação desses dois movimentos, tanto a rotação diferencial quanto a convecção, distorce inicialmente o campo magnético poloidal, transformando ele num campo magnético toroidal, né? Aquele campo magnético mais circular,
E aí a convecção vai acabar distorcendo esse campo magnético toroidal. E é justamente esse fluxo do plasma na convecção para cima é que vai carregar as linhas do campo magnético, fazendo com que elas perfurem a superfície, formando esses arcos, tá? Esses arcos magnéticos. Esse é o mecanismo que dá origem à formação das manchas solares. Então, é por esse intrincado mecanismo de interação de campo magnético com os movimentos, né, os complexos movimentos do plasma, tanto no interior do Sol quanto na superfície, que geram essas características, né, que a gente observa na superfície do Sol. Bom, aqui tem uma simulação que mostra o que está acontecendo com as linhas do campo magnético no interior do Sol. Tá? Então, por conta da rotação do Sol, da rotação diferencial, mais a convecção, a gente observa na região do Equador linhas do campo magnético distorcidas lá dentro do Sol, na direção leste-oeste, tá? Por conta da rotação diferencial, sendo carregadas para a superfície do Sol. E é justamente isso que vai provocar o aumento de manchas solares na superfície do Sol. Bom, aí o que acontece? Após 11 anos, um novo campo poloidal ele é formado pela convecção, tá? Com a polaridade invertida. Então, após essas linhas elas serem carregadas para a superfície do Sol, elas acabam se rompendo, né, e se reconectando. Só que quando elas se reconectam com a polaridade invertida. Por isso que num ciclo de 11 anos, a polaridade do campo poloidal do Sol se inverte. Então, se aqui em cima eu tenho um polo norte e lá embaixo eu tenho um polo sul, após esse período de 11 anos de intensa distorção do campo magnético, você tem o rompimento dessas linhas e a recombinação com a polaridade invertida. Então, aqui embaixo passa a ter um polo norte magnético, aqui em cima passa a ter um polo sul magnético. Tá? O ciclo, então, vai se repetir, com as linhas sendo novamente distorcidas na direção leste-oeste, né? Então, esse campo poloidal de polo a polo do Sol, ele vai sendo gradativamente distorcido na direção leste-oeste por mais 11 anos, até que a combinação da rotação diferencial com a convecção faça com que essas linhas do campo sejam rompidas e novamente reconectadas com novamente uma inversão de polaridade. E aí eu volto a ter um polo norte magnético no hemisfério norte, né, e um polo sul magnético no hemisfério sul do Sol. Tá? Então, é dessa forma que o modelo do dínamo magnético explica o ciclo de 22 anos do Sol, o ciclo de polaridade das manchas solares, né? Tanto das manchas solares como do campo magnético do Sol. Então, o ciclo de 11 anos é apenas o ciclo de número de manchas solares. Esse número ele tem um ciclo, a cada 11 anos ele chega a um valor máximo e volta para um valor mínimo. Tá? Mas a polaridade tem um período aí de 22 anos.